Olá, alunos! Começando a aula do dia 13 de maio, aula de Fundamentos do Projeto de Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico. Na videoaula de hoje, eu vou mostrar para vocês a unidade 4. A unidade 4 trata da sensibilização, a participação e avaliação contínua da comunidade escolar para a implementação de um projeto de ensino que atenda às demandas da comunidade e da sociedade. Dentro dessa unidade, vocês vão perceber a questão da participação da comunidade na elaboração do projeto político-pedagógico da escola ou do projeto de desenvolvimento institucional, se for uma faculdade. A sociedade contemporânea é marcada por uma série de conflitos, resultantes das mais diversas formas de intolerância. Então é comum, né, a gente ouvir falar da intolerância étnico-racial. Hoje existem leis que combatem, tá? Quando eu falo étnico-racial, não é só a questão do negro, é a questão da variedade de pessoas diferentes que nós temos. Por exemplo, não é racismo só contra o negro, existe racismo contra o branco, existe racismo contra o asiático, né? Então tem vários tipos de intolerâncias que são combatidas e a escola é o lugar para ensinar isso também, tá? Então quando a gente fala étnico-racial, envolve todos. Por exemplo, eu posso sofrer discriminação, aquela branquela, né? Isso aí é uma questão de intolerância também. Então muitas vezes as pessoas visam só o lado do racismo do lado do negro. Não é, ele é de todas as áreas. A questão religiosa, né, a gente tem que trabalhar isso na escola também, porque a gente não deve influenciar na questão religiosa, cada um tem a sua religião. A questão territorial, né, os territórios, a gente tem que ter essa questão de respeitar. Por exemplo, essa carteira é de fulano, então eu não posso pegar nada. Então essas questões têm que ser trabalhadas na escola também. A questão de relacionamento relacionadas a gênero, que hoje em dia está em alta, a gente tem que estar por dentro e respeitar todas essas manifestações. A orientação sexual é respeitada também. A questão política, tá? É uma das intolerâncias que a gente também tem que ser neutro. Eu falo que a escola é um lugar em que o professor ele é neutro, ele não pode demonstrar a questão religiosa, a questão de política, a questão sexual, ele não pode influenciar o aluno nessa parte, tá? Explicando bem essa questão aqui, o professor ele é neutro. Eu me recordo uma vez que um aluno falou assim, professora, para que você vai votar? Eu falei, olha, o voto é secreto, eu não posso contar. Mas para quem que você acha que vai ganhar? Eu falei, olha, os dois têm chances. Então a gente tem que ser neutra, não é levantar a bandeira, tá? Por quê? Porque você é funcionária pública? Não, porque a gente tem que ser neutro, porque a gente tem que respeitar as opiniões dos outros. E a minha é a minha. O que importa é para mim que eu tenho a minha opinião, mas eu não preciso influenciar meus alunos a isso. Tá? Por exemplo, essa questão que o país está vivendo hoje, que existem muitas manifestações relacionadas à política. A gente tem que ficar neutro. Infelizmente, essa postura neutra, ela é necessária, tá? Passando aqui, com a globalização da economia, podemos observar mudanças no papel do Estado, como nas desigualdades sociais. A gente sabe que existem muitas desigualdades sociais dentro da nossa própria sala de aula, tá? A concentração da riqueza, a exclusão social, tá? Essa exclusão social é a questão da pessoa que não tem esse lado social mesmo, tá? A criança não tem participação em nada, ela é escola para casa, casa para escola e malmente uma casa da avó, de uma tia, tá? Então ela não tem vida social, não vai numa igreja, não vai numa praça, né? Então existem muitas mudanças. E o papel do Estado aí é fornecer locais para isso. Para isso tem esses movimentos que tem o CRAS, que é o Centro de Recreação. Esqueci a sigla, mas o CRAS ele existe em várias cidades de assistência social. Centro de Reabilitação de Assistência Social. Uma coisa um significado da sigla deve ser esse.
Mas esses centros, eles proporcionam essa questão social da criança. Muitas crianças não têm acesso, tá? Então o Estado, ele está cumprindo o seu papel tentando diminuir esse aumento de exclusão social, tá? Que compromete esses 3 itens aqui citados, eles comprometem o desenvolvimento das políticas sociais, a garantia de direitos e a redistribuição de riquezas. Quando a gente fala de redistribuição de riquezas, são esses programas que dão auxílio, né? No caso, o que nós estamos vivendo, o auxílio emergencial, é um desses programas. Tudo isso tem levado à violação dos direitos básicos. Então, quando existe a exclusão social, a desigualdade social, existe a exclusão dos direitos básicos. Quais seriam esses direitos básicos? A educação de qualidade para todos, a segurança, a sobrevivência, o emprego, o bem-estar, entre outros. Então, esses aqui é o básico. Se eu tiver bem com esses itens, eu tenho meus direitos básicos. Nesse contexto, é necessário discutir o papel da educação na sociedade, em especial aquele desempenhado pela escola. Muitas vezes falam, a escola pega todo o papel de pai e mãe. Às vezes sim, quando ele está em falta, a escola supre esse papel. Infelizmente acontece isso, e muitas vezes a família não é capaz de suprir a escola. A gente vê que nesse momento que a gente está vivendo, que a escola está enviando atividade para casa, a quantidade de postagens de pais reclamando como que eu faço isso, como que você consegue. Eu falo que esse momento está sendo bom para valorização do professor, tá? É um desabafo que eu estou falando com vocês aqui. Então, esse papel desempenhado pela escola, que supre a necessidade da família, a escola faz, o professor vira pai e mãe. Muitas vezes o aluno até chama o professor de pai ou de mãe. Eu mesmo já fui chamada várias vezes. Por quê? Muitas vezes a gente exerce esse papel de cuidado, de educar, né? Que seria o papel da família. E, no caso, a instituição, ela constitui um espaço no qual deve formar um sujeito consciente de seus direitos e deveres. Então, esse é o papel da escola, né? Formar cidadãos conscientes, críticos conscientes, participativos, em que afirmam valores, atitudes sociais, bem como constroem aprendizagens acerca da participação social, porque nós vivemos em sociedade. Em se tratando do assunto, tanto a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, Lei 9394/96, em seu artigo 2º, definem como uma de suas finalidades o exercício da cidadania. Então, quando a gente fala cidadania, a gente fala que todo mundo tem que ter direitos iguais. Por que tem escola que está fazendo videoaula e tem outras que não? Porque foi feito pelas escolas uma pesquisa para saber se as crianças têm acesso à internet. E muitas crianças não têm. Então, dentro do artigo 205 da Constituição Federal, diz que tem que ter igualdade de direitos. Então, se tem que ter igualdade de direitos, eu não posso proporcionar para XX videoaulas e para Y não. Então, se alguém entrar na justiça, ganha, porque a escola tem que proporcionar atendimento igualitário, tá? Então, por isso que existe essa desigualdade. Ah, mas a escola X está fazendo assim. Problema da escola X, gente. De acordo com a Constituição, eu falo da escola que eu estou. Como existe 15% da clientela da escola que não tem acesso à internet, a escola não pode disponibilizar 100%, né? Então, a gente está na nossa escola aqui apenas planejando atividades, enviando semanalmente para as crianças, enviando como? Os pais vão à escola, levam as atividades realizadas e pegam notas. Nós, professores, vamos, depois de 3 dias, corrigimos essas atividades e estamos lançando notas no diário. Então, o ano não vai ser perdido? Não. Por quê? Houve uma abertura dos 200 dias letivos, mas manteve-se as 800 horas. Então, de acordo com essa lei que a gente está seguindo, né, a gente vai conseguir manter o ano letivo dessas crianças, mas com as atividades em casa, tá? Então, a gente está tentando praticar o quê? O exercício da cidadania, garantir os direitos das crianças ao estudo,
com a ajuda da família, embora haja resistência de alguns. A LDB, no artigo 3º, inciso 3º e 4º, determina o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Esse pluralismo de ideias seria a valorização das ideias das crianças né, do idealismo religioso, político, futebol, né? Algumas pessoas falam, futebol, religião e política não se discute. É o melhor ditado que existe, né? Porque a gente tem que respeitar o que o outro pensa. E o respeito à liberdade, apreço, à tolerância. Então, todo mundo tem liberdade de falar, só que tem que respeitar a opinião do outro, tá? Eu gosto de lilás, o outro gosta de azul. Mas o lilás é muito mais bonito. Para mim, o lilás é bonito, para o outro é o azul. Então, a gente tem que ter essa tolerância, eu tenho que tolerar o que o outro gosta, eu tenho que respeitar o que o outro gosta, né? E que isso seja princípio obedecido nas escolas do país. Então, a gente tem que ter primeiro o respeito. Esses princípios estão em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ONU, em 1948, instituiu esses direitos, tá? Então, ONU, organização, Universal dos Direitos Humanos, que historicamente desencadeou a luta em defesa da dignidade da pessoa humana e propôs diretrizes para a formulação de planos nacionais em 2005, por meio do Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos, o PMEDH, de 2005 a 2014, da Organização das Nações Unidas. No caso, esse programa, ele mantém o quê? A questão dos direitos humanos. Então, a gente tem que trabalhar direitos humanos nas escolas. Em resposta a esse movimento mundial, no Brasil foram aprovados o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, isso em 2007, há 13 anos atrás, que propõe princípios e ações visando a consolidação de uma educação em direitos humanos em todos os níveis. Então, desde o prézinho na creche, a gente já começa a trabalhar a questão dos direitos humanos, a questão de valorização do outro, a questão de respeito às escolhas dos outros. E as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, em 2012, orientam o trabalho desenvolvido nos sistemas de ensino para efetivar a educação em direitos humanos, cujas propostas incorporadas foram colocadas no Plano Nacional de Educação, PNE. Vocês já devem ter ouvido falar do PNE. Isso demonstra a importância de se discutir direitos humanos nas escolas brasileiras, criando as condições necessárias para que relações interpessoais e institucionais reafirmem esses direitos, tá? Porque todo mundo tem que se respeitar dentro do ambiente escolar. A gestão democrática no ensino público, prevista no inciso 8º do artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, possibilita que a comunidade escolar discuta. Esse discutir aqui, no caso, seria de cada um dar a sua opinião. Não é gestão democrática? Isso é gestão democrática, a discussão. A discussão é ruim? Nem sempre. Se eu tenho uma ideia, o outro tem uma ideia, e se é uma gestão democrática, tem que ser por eleição, para ver quantos estão a favor de tal opinião e quantos da outra opinião. Então, deseja construir adotando estratégias que promovam a sua participação. No caso, todos participam e a maioria ganha. Tá? A administração da escola tem que ser responsável por propor essa gestão democrática, de cada um dar a sua opinião, né? E o outro respeitar. Isso implica o desenvolvimento de processos que favoreçam a atuação igualitária dos sujeitos nas decisões e em sua formação, no que se refere não só aos conteúdos, mas também à vivência de valores democráticos que envolvam respeito às diferenças e a aceitação. Quando eu falo de aceitação, aceitar a maioria. O meu voto perdeu, mas a maioria pensa diferente, então eu tenho que aceitar e acatar as decisões. Não é aquela pessoa que fica resmungando, falando, se o outro, né? A gente tem que acatar. Perdeu, a gente tem que acatar a maioria.
Isso é uma gestão democrática, que é muito difícil numa escola. Sempre tem alguém reclamando, vocês devem estar me entendendo nessa postura. Mas o certo é a gente praticar a gestão democrática. Portanto, é necessário discutir os direitos e os deveres. Então, eu tenho o direito de dar minha opinião, mas eu tenho o dever de acatar a resposta, né? Isso vale tanto para os profissionais quanto para os alunos. Desses sujeitos, no caso, direitos e deveres desses sujeitos, os sujeitos seriam alunos e professores, e todos que trabalham na escola. O respeito à dignidade humana, dialogar sobre o papel do cidadão na sociedade, atribuindo atributos necessários para que a escola cumpra o seu papel humanizador. Quando eu falo humanizador, é um papel humano, de pensar no outro. Pensar o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Isso é ser humano. É importante que as relações interpessoais e a atuação dos profissionais que pautam em educação em direitos humanos levem em consideração, enquanto instituição social, onde o processo educativo acontece de forma sistemática, em que as relações deveriam se modelar pelo princípio da igualdade e da construção da cidadania, visando a atuação do aluno na sociedade. Então, o aluno está na sociedade, a gente tem que fazer tudo para a melhoria dele. Nesse sentido, o projeto político-pedagógico, conhecido como PPP, é o caminho democrático para fortalecer a isenção da temática dos direitos humanos nas instituições. Então, no PPP, deve ter dessa forma, falar em PPP, direitos humanos, é expressar ensino para todos, é situar a escola no universo de identidade, de conflito, de saber diversificado, de problemas, de questões sociais. Então, eu falo de direitos humanos, eu falo de todos. Mudou. Num processo de construção participativa, todos os sujeitos devem auxiliar na elaboração, implementação e avaliação do projeto, objetivando uma formação para a cidadania. Então, quando eu falo do PPP, eu tenho que pensar no todo, ele tem que estar de acordo com a clientela, com a comunidade escolar. No contexto escolar, discussões que se relacionem ao PPP com os direitos humanos ainda são iniciantes. Quando eu falo iniciantes, tem muitas escolas que não praticam isso, tá? A escola como um espaço de promoção de direitos humanos. Eu falo que a escola é uma instituição política. Sendo uma instituição política, ela tem que favorecer o direito da comunidade. Então, a instituição constitui-se num espaço específico que a sociedade reservou para veicular o conhecimento que se julga importante transmitir às novas gerações. Então, a escola é o local onde diversos alunos de diversas religiões, de diversas mentalidades políticas, esportivas, se reúnem para ter um conhecimento comum. Para cumprir esse propósito, os profissionais que atuam nas escolas, os funcionários, professores e gestores, devem se articular com os pais, estudantes, para estabelecer a definição da educação almejada. Essa educação almejada, ela vai estar onde? No PPP, tá? O PPP ele vai estar bem claro qual vai ser a postura, o princípio, a missão dessa escola. A escola atual se concentra num cenário no qual sua função social é ampliada. É importante que essa instituição tenha bem definido entre seus profissionais que ela cumpre ao mesmo tempo um papel educacional e social. Educacional no sentido de estar transmitindo conhecimento, e social por causa da socialização. Com certeza já devem ter ouvido falar, colocar meu filho na escola para ele se socializar, tá? Com outras crianças. Compreender esse papel é entender o processo em sua complexidade, o que provoca a mudança de uma educação bancária. Educação bancária é aquela que vai... Fala educação bancária, é aquela educação em que vai depositando conhecimento, em que o aluno é visto como um depósito de informações para a qual faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a maior função da escola é humanizar o processo educacional e promover uma formação problematizadora, completa, que perpassa todos os aspectos da vida humana.
Então, o papel que a instituição desempenha na sociedade é a definição do tipo de sociedade que ela deseja construir e deve fazer parte do processo coletivo que ela envolve. Desde o começo da educação no Brasil, já se caracteriza como um movimento social, pois busca por qualidade ao longo da história. Estabeleceu um movimento social de conflitos de classes e de embates políticos, econômicos e sociais, que dão ao tema um caráter essencialmente de luta por um direito fundamental do cidadão. A relação entre movimento social e ensino é, nesse sentido, mais prática que teórica, pois é a ação dos movimentos emergentes da sociedade que provoca mudanças significativas para a coletividade, contribuindo assim para um processo de reeducação social. Então a gente tem que se reeducar socialmente. Eu falo que até nas redes sociais a gente tem que pensar nessa educação social. Quando a gente entra num grupo, como tem pessoas mal educadas nessa questão social. Por quê? Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aí as informações importantes, a pessoa fala, nem vou olhar, é só bom dia. As informações importantes, você acaba perdendo, porque você fica desestimulado num grupo. Então, num grupo de WhatsApp, a Educab é uma boa educação, não precisa dar bom dia todos os dias, nem boa tarde. A gente já sabe que as pessoas são educadas. Deixa o grupo para mensagens importantes, né? Principalmente grupo de trabalho, grupo de estudo. Mensagens importantes, não vamos encher o grupo de bom dia, boa tarde, boa noite. Todos são educados. Isso aqui é reeducação social nos tempos tecnológicos. A reeducação social busca pelo exercício pleno da democracia e é o que torna a participação no ambiente da escola uma atividade essencialmente pedagógica, uma vez que o estudante é considerado sujeito de sua própria história, contribuindo assim para o desenvolvimento da coletividade. Pode-se dizer que os aspectos pedagógicos dos movimentos sociais se definem em grande medida pela participação efetiva do cidadão na sociedade. Dessa forma, sua ação não é desvinculada da realidade, mas centrada no princípio educativo. A busca pela igualdade de direitos emancipa o sujeito e fortalece a democracia em sua plenitude. A luta não é apenas por melhorias individuais, como se percebe em muitos atos que são apresentados no dia a dia, mas por diversos direitos que nós temos e que nós temos que cobrar. O aprendizado dos direitos humanos pode ser destacado como uma dimensão educativa. Os movimentos sociais colocam a luta pela escola no campo dos direitos humanos. Então, ter direito, ter acesso à educação é um direito humano, tá? Então, na fronteira da pluralidade de direitos tem a saúde, a moradia, a terra no caso seria o local, né, um espaço, o teto, a segurança, a proteção da infância, a cidade, todo mundo tem direito de habitar numa cidade, de ter um endereço fixo, né? Formar para a cidadania é a missão da escola, como espaço de promoção do ser humano, da convivência e do desenvolvimento, como também espaço para ampliar as potencialidades dos indivíduos, garantindo o aprendizado ao longo da vida e a construção de sujeitos que vivam e compreendam o caráter social da educação, tá? Esse caráter social da educação vai desde a parte da gente estar de olho na clientela. Isso é possível porque, com uma escola aberta, a escola está aberta a várias crianças de diversos lugares, né? Todo mundo tem direito à educação e a escola não pode negar a permanência dos alunos, então a gente tem que aceitar. Em uma sociedade que valorize o estudo, sendo as duas compostas por cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, responsáveis e que valorizem o próximo e sejam capazes de viver em constante aprendizado, o que demanda reflexão. A gente tem que sempre refletir sobre nossos atos. Eu falo sempre, a gente tem que pensar o que eu não gostaria que fizesse para mim, eu não vou fazer para o outro. Discussões como essas devem ser travadas na elaboração do PPP,
instrumento norteador do processo educativo que retrata as crenças, as convicções, os conhecimentos da comunidade escolar, do contexto social e científico, constituindo-se em compromisso político, pedagógico e coletivo. A construção do PPP ela é bastante complexa, porque pressupõe a articulação entre ideias e culturas diversas, mas também conflitos e contradições. Portanto, é necessário eliminar relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando pessoal e racionalizando a burocracia. A burocracia está presente em tudo, né, gente? E permitindo as relações horizontais no interior da escola. No caso, valorizar todos. Uma educação em direitos humanos requer que os sujeitos assumam uma perspectiva em seu projeto pedagógico. Sua elaboração é uma oportunidade ímpar para discutir os conflitos existentes no interior da escola e promover ações que concorram para o respeito e a valorização desses direitos, conforme defende o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos que eu falei anteriormente, desde 2007, tá? Isso porque as condições de democratização, de acesso e permanência em todas as etapas da educação básica colocaram no mesmo espaço uma diversidade de sujeitos que precisam ser reconhecidos em suas diferenças e conviver entre si com respeito, preparando-se para o exercício da cidadania, que extrapola os muros da escola. Nesse contexto, as discussões atuais acerca dos direitos humanos abarcam também a cidadania e a ética. A ética é fundamental dentro de uma escola. Então, escola, um ambiente de exercício da ética e da cidadania. Então, devemos ser pessoas eticamente corretas. Compreender com processos educacionais na atualidade é valorizar a diversidade cultural existente no seio da sociedade como um instrumento de promoção de uma formação que preza pelo respeito dos valores humanos. Quando se trata do assunto, há de se considerar a diversidade de saberes e as características de cada povo, cultura ou raça. Então, tudo isso vai estar no PPP, tá? Esses valores éticos ou morais se constituem, em suma, num processo de caráter educativo. A educação, ela emerge, pois como uma mediação através da qual os indivíduos tomam consciência da moralidade de suas ações, elevando a nível ético, isto é, a compreensão teórica de seus fundamentos, critérios, regras e princípios. Então, tudo isso faz parte do PPP. Como um ambiente de concentração da diversidade, a escola deve proporcionar uma educação que promova a paz, a liberdade de expressão, por meio da participação coletiva das decisões e dos processos. Ela deve promover uma cultura ética, aqui entendida como regras de comportamento do ser humano, como valores que orientam o convívio, o respeito, a valorização do outro. O respeito ao outro e ao diálogo entre os semelhantes podem fazer com que se construa um trabalho solidário. A escola, portanto, constitui-se um espaço de construção de valores e de cidadania que deve possibilitar a apropriação de conhecimentos e a elaboração de um regime democrático, o qual oferece melhor condição para o respeito e a fruição dos direitos humanos, bem como a formação para a cidadania, que é fundamental. Para ter uma educação que reconheça o direito do próximo, faz necessário repensar a maneira como se enxerga o outro, como se age em relação ao outro. A questão da empatia, né? Muito importante. Essa reforma deve começar em cada indivíduo de modo interno e se exterioriza em atos a partir da reflexão feita por meio de tudo que o cerca. Como é importante esses momentos de reflexão? A formação para a vida está relacionada à mudança de pensamento, que possibilita ao aluno ampla visão de mundo, na qual ele se vê como agente ativo e modificador da realidade. Isso requer uma educação emancipatória, que priorize o quê? Os direitos humanos
e valorize a diversidade dos sujeitos. Agora nós vamos ver as fases do projeto político-pedagógico, que são a elaboração, a implementação e a avaliação. São 3 fases. Por ser instrumento de efetivação de ações educativas, o PPP pode estar a serviço da construção de uma formação em direitos humanos, que colabora com a finalidade de produzir transformações socioeducacionais. No caso da instituição escolar, as mudanças elas devem ocorrer no envolvimento da comunidade para superar os desafios que a escola tem. A escola tem muitos desafios. Nesse sentido, o planejamento participativo ensaia processos, técnicas, instrumentos, metodologias e modelos já plenamente comprovados para grupos, movimentos e instituições. Logo, as fases de elaboração, implementação e avaliação do PPP, na perspectiva dos direitos humanos, devem ter como base a mobilização da comunidade e a tomada de decisões conjunta. Tem que ser conjunto, tudo tem que ser democraticamente visto com todos. É necessário envolver todos para realizar o diagnóstico e definir os rumos da instituição, tomando como referência a realidade escolar. Eu não posso falar, a realidade daqui não é igual à realidade da outra escola, então eu tenho que fazer de acordo com a realidade da minha escola. A elaboração do projeto político-pedagógico. A primeira etapa do PPP é a elaboração, que deve propiciar uma reflexão crítica sobre a sociedade e as relações entre os sujeitos, a realidade escolar, as ações desenvolvidas pela instituição educativa. Nessa fase, é necessário sensibilizar os sujeitos sobre a importância da participação de profissionais, alunos, pais e comunidade. Então, tem que ter membros representantes dessas áreas, tá? Não vai ter todos os pais, mas vai ter o representante de cada turma. O PPP, apesar de ser desenvolvido para implementação em médio prazo, precisa ser atualizado anualmente, a fim de que possa nortear as mudanças necessárias, visando promover, no caso aqui, visando promover um ideal de educação coletivo. Então, todos têm que ter direito à educação. A elaboração do PPP é um momento decisivo para os futuros passos que efetivarão o projeto da escola, de sociedade e cidadania, definido coletivamente. Um instrumento dessa natureza não pode ser elaborado apenas por um pequeno grupo ou por profissionais alheios à cultura e ao dia a dia da instituição, mas precisa ser fruto do diálogo, debates, tudo que envolve a elaboração do PPP tem que estar dentro de uma forma de diálogo, de debate, participação de todos, para que práticas desse tipo possam construir a cultura e a organização escolar. A elaboração de um PPP é atividade complexa, formada de várias etapas. No seu marco referencial, todos precisam responder as seguintes perguntas: que sujeitos queremos formar? E para qual sociedade? Essas decisões são importantes para que a comunidade defina a educação que pretende construir. Deve-se debater ainda a concepção de ensino e aprendizagem, que se aproxima do objeto acordado. Em seguida, é necessário analisar a realidade escolar, definindo a distância entre a situação atual e a que se quer alcançar. Com base nessas análises, é possível delimitar os princípios, que vão nortear os objetivos e as ações que constam no PPP. A implementação da proposta pedagógica da escola. A fase de implementação do PPP, assim como os demais, requer o contínuo cuidado com o princípio da participação e constante retomada do diálogo. Colocar o planejamento em prática requer a delegação de responsabilidades, e o acompanhamento de como as ações estão sendo vivenciadas naquele momento. A construção do PPP é complexa, pois a instituição escolar está inserida em um contexto social e cultural diverso e rico em identidades. O desafio está em administrar a diversidade e construir a identidade própria
né, dentro das relações do sujeito. A multiplicidade, tanto de identidade quanto de ideias, fortalece a proposta de uma educação que respeita os direitos humanos. Logo, valorizar a diferença é sem dúvida fundamental para que o PPP se torne um aprendizado de exercício da cidadania dentro da escola. Não foi. Foi. A implementação coletiva do PPP requer a continuidade das ações definidas pelos sujeitos. Nesse sentido, a gestão da escola, ela desempenha um papel essencial, visto que o tempo de execução do projeto ultrapassa o mandato do gestor, que geralmente ocupa o cargo por 2 anos ou mais, ou 4, depende, se for cargo de confiança. Isso permite a continuidade de um propósito, para além da permanência da equipe diretiva, que é responsável por mobilizar congresso e congregar os sujeitos, né? No caso de contratar, né, e tudo mais. Construir ações na perspectiva de valorizar a educação como direito requer práticas contínuas, não restritas a uma administração, para que os valores e as concepções sejam compartilhados e incorporados pelos sujeitos na vivência das diversas fases do projeto. Então, essas fases que eu estou falando, as 3 fases, elas são bem distintas. Então, os gestores, portanto, desempenham um papel fundamental na vivência do projeto, que deve tomar como base dados da realidade da escola, obtidos por meio da avaliação contínua das ações desenvolvidas por todos. A característica democrática da escola requer que esse processo seja feito coletivamente, que todos participem das decisões. Assim, não se pode conceber processo de avaliação institucional como molde de gestão centrado no autoritarismo em ações descontinuadas e pouco comprometidas com a coletividade, porque todos têm que se comprometer. Tá? A terceira fase do PPP, a avaliação do projeto pedagógico. A avaliação do processo e o produto do trabalho permite que os sujeitos identifiquem e superem os problemas existentes e que redirecionem ações para que não se fuja do planejado. A análise das informações obtidas possibilita a aprendizagem de modo a evitar repetição e equívocos. Então, a gente tem que estar sempre de olho nesse PPP. A avaliação se constitui, portanto, em instrumento importante para a gestão escolar, pois proporciona informações fundamentais para a melhoria da qualidade do ensino, buscando com isso superar as dificuldades e encontrar novos caminhos. Avaliar dessa forma é estar aberto aos desafios da realidade. É priorizar o envolvimento de toda a comunidade escolar, não tendo como propósito punir culpados, nem hierarquizar os sujeitos conforme dos desempenhos. Esse seria o tipo de avaliação somativa, que prioriza o resultado, comparações, medições, classificações e hierarquizações das pessoas e suas ações. Então, a somativa, no caso, a questão de nota. O PPP deve ser a referência para a avaliação institucional. É ele que proporciona os dados para a atualização das ações, posto que os dados obtidos orientem seu replanejamento. Sendo assim, a estreita relação entre PPP e avaliação. Então, eu preciso avaliar constantemente. Assim, a coleta de dados dessa natureza requer ampla consulta dos sujeitos, visando a melhorar o próprio processo de concretização do projeto. Na medida em que são elaboradas, realizadas e avaliadas as ações, é possível se aproximar do ideal de educação proposto coletivamente, em particular, e garantir o direito a uma formação de qualidade para todos. Essas foram as referências utilizadas na elaboração da unidade 4. Então, espero que vocês vejam que essa matéria de direitos humanos é muito importante dentro da escola. Então, como atividade essa semana, eu pedi, valendo 2 pontos, um resumo dessa aula, um resumo mesmo, no máximo 10 linhas, tá? Do que vocês entenderam desse assunto de educação em direitos humanos.
Está no portal, disponível os slides, disponível a apostila e a atividade. Bons estudos para vocês!